O deputado estadual Zeca do PT de Mato Grosso do Sul defendeu que o presidente Lula não concorda com invasão de terras produtivas. O parlamentar, que é ex-governador do estado por 2 mandatos, fez a afirmação quando discursou contra a invasão de uma propriedade no município de Rio Brilhante por indígenas. Vamos assistir a esse trecho. Fiquei no trabalhinho. É uma barbaridade o que está fazendo com o companheiro, amigo Raul, na sua propriedade em Rio Brilhante. De um lado, porque não se tem nenhum estudo antropológico definido para dizer que é terra indígena, e do outro, 2 ônibus com aproximadamente 80 indígenas derramados lá, agora trancaram o portão, ocuparam a sede da fazenda de 400 hectares, proibindo Raul e sua família de tirar de lá aproximadamente 7.000 sacas de soja que foi colhido. E pior, proibindo consequentemente de plantar o milho. Na minha ida a Brasília, fiz questão de dizer às autoridades do governo Lula, com quem dialoguei, a preocupação com o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. É uma vergonha. Não contem comigo essa gente que, sem nenhuma razão, ocupa e invade propriedades produtivas, gerando uma insegurança jurídica e correndo o risco de consequências que a gente não tem dimensão do que pode acontecer. E venho de lá com uma notícia para concluir, presidente. O presidente Lula, preocupado com isso, tem manifestado: não concorda com isso. Quer fazer assentamento, mas comprando propriedade e não ocupando propriedades produtivas como tem acontecido. A CNN procurou Zeca do PT. Por nota, o deputado reafirmou que esta é a posição do governo Lula. Zeca disse que a militância dele pelos movimentos sociais sempre se pautou por lutar por aprovação de leis que beneficiassem os trabalhadores sem terra, os povos indígenas, quilombolas e famílias mais pobres. O deputado reforçou que seria um contrassenso pregar ou apoiar violações legais. Nós também pedimos um posicionamento ao governo Lula, mas ainda não tivemos retorno. Paulo Martins, o Lula, presidente da República, está grandinho para falar por si só, não? Parece que tem alguém querendo falar por ele sobre invasões, quando, na verdade, a gente vê muita complacência dentro do PT com invasões de terras. Aqui ele está falando de casos de indígenas, mas na semana passada nós debatemos muito aqui invasão de terras da Suzano, fabricante de papel de celulose, lá na Bahia, por parte de militantes do Movimento Trabalhadores Sem Terra, do MST. O que você destaca aí nesse episódio? Felipe, o MST invadiu as terras da Suzano e eram terras produtivas. E ninguém do governo condenou. Ao menos eu não vi. Se alguém condenou, por favor, me corrijam. Não foi isso que aconteceu. Já durante a campanha, o próprio Stedley, a quem o Lula já chamou de general do Stedley, as suas tropas João Pedro Stedley do MST. Ele falava que voltaria com as invasões. Então, o MST, que sempre atuou muito próximo do Lula, isso é histórico, não tem como dizer que não. E funcionando ali até como um braço de desestabilização ou de pressão, seja lá o que for, mas muito próximo. Hoje, talvez se sinta autorizado a fazer o que está fazendo e está causando aí danos políticos ao governo do grupo político que foi sempre seu parceiro. E aí invadiram a fazenda de alguém do PT lá em Rio Brilhante, que é uma cidade pequena, né? Um município grande, mas cidade pequena lá em Mato Grosso do Sul. E o Zeca fez uma defesa correta da propriedade. O Zeca do PT está certo, não pode invadir propriedade nenhuma. Ele falou só improdutível, eu entendo que não pode invadir nenhuma. Quer fazer pressão, que faça pressão sem esse tipo de ação. A informação é que é de um amigo dele, a propriedade. Pode ser. Aí talvez tenha coisas locais que... O pessoal que invadiu sabe de quem é aquela fazenda. Sabe muito bem quem reagiria. Mas aí é a parte nebulosa da coisa, eu não vou especular. Vamos ficar aqui sobre a questão de movimentos sociais e propriedade. Seria muito bom que o PT amadurecesse para entender de fato a função da propriedade e a responsabilidade que é a garantia a esse direito, né? O Zeca do PT está experimentando isso agora e eu fico feliz que ele esteja vindo para este lado da força e que inaugure aí o TFPT, né? Em defesa da propriedade dentro do Partido dos Trabalhadores. Gabriela, o Zeca do PT, com essa declaração, coloca o presidente Lula numa saia justa?
Olha, é difícil opinar, né, sobre os conflitos de terra lá na região, no Mato Grosso do Sul, até porque é uma região que tem a segunda maior população de indígenas e muitas, se eu não me engano, o segundo maior processos de, né, maior número de processos de demarcação de terras indígenas ainda não regularizados. Então, existe um débito da FUNAI, do governo, não estou falando especificamente do governo Lula, mas do Estado brasileiro com relação às demarcações de terras indígenas. No governo Bolsonaro, a gente sabe, isso é público, explodiu a invasão, o contrário, né? Explodiu a invasão de terras indígenas, fazendas foram regularizadas, então o conflito lá é muito grande. Eu não sei nesse caso específico se justificava pela fala do deputado Zeca do PT, me parece que houve aí algum processo político, enfim, mas o que eu queria levantar é o problema, né, dos indígenas que sofreram muito nos últimos anos e o governo, esse atual governo vai ter que, infelizmente, né, vai ter que acelerar um processo que ficou paralisado por tanto tempo. Não se deve pensar, obviamente, em invasão da propriedade privada, mas eu não quero dar nenhum juízo de valor e imagino que, nesse caso, realmente, confio na palavra do deputado do PT, que é realmente uma fazenda regular, né? O deputado não iria à tribuna falar isso, mas eu queria levantar o problema para o outro lado. Quantos indígenas não tiveram suas terras também invadidas, né? Não tiveram o processo de demarcação atrasado e não foram violentados de todas as formas nesses últimos anos? Então, espero que esse próximo governo se debruce mais sobre isso e, pelo que eu vi, é um compromisso, até eles estão agora, se eu não me engano, em Roraima, vocês que são jornalistas mais atualizados que eu, eles estão agora em Roraima justamente discutindo a demarcação de terras indígenas na Raposa Terra do Sol. Eles estão do outro lado do país, mas discutindo a importância, né, e ressaltando a importância desse tema para o atual governo. O Lula foi hoje a Roraima, né? A produção estava me soprando aqui, que ele partiu em viagem para lá. Só, Joel, citar aqui, entre aspas, a declaração do Zeca do PT, é uma barbaridade o que se está fazendo com o companheiro, amigo Raul, em sua propriedade em Rio Brilhante. De um lado, porque não se tem nenhum estudo antropológico definido para dizer que é terra indígena. E do outro, 2 ônibus com aproximadamente 80 indígenas derramados lá, agora trancaram o portão, ocuparam a sede da fazenda de 400 hectares, proibindo Raul e sua família de tirar de lá aproximadamente 7.000 sacas de soja que foram colhidas. Então, aconteceu com um amigo de um membro do PT e ele está se indignando. A gente não vê a indignação do partido quando isso acontece com pessoas que não são amigos. E nem nesse caso, já que ele está sendo criticado até internamente por petistas. Pois é, Felipe, é um debate que a sociedade brasileira precisa ter e que o PT precisa ter, porque está surgindo e está se impondo a ele. A gente deve fazer política social, políticas que buscam a justiça social, políticas voltadas para o homem do campo, para o trabalhador do campo, que muitas vezes, sim, é historicamente injustiçado, espoliado, abandonado, políticas para os indígenas, como nesse caso aí, que também muitas vezes têm seu direito à sua terra negado por tanto tempo. Mas a discussão é a seguinte: nas políticas importantes para esses grupos tão vulneráveis da sociedade, elas devem ser feitas pela democracia ou pela violência? Qual que é o caminho para você ajustar e resolver conflitos sociais e contemplar pessoas e grupos sociais que têm demandas legítimas com relação à sociedade? A resposta é simples. O caminho da violência, o que ele vai gerar? Ele vai gerar mais instabilidade jurídica, ele vai gerar mais impossibilidade para empresários e produtores agrícolas honestos fazerem seu trabalho, gerarem valor para o Brasil. Ele nos legará um país mais pobre, um país mais violento e um país em que, portanto, estes próprios grupos vulneráveis estarão numa situação pior. O caminho sério, o caminho que leva a soluções sustentáveis e boas para todos, é o caminho da democracia, o caminho no qual demandas são levadas aos representantes da população no Congresso, no qual você discute leis, no qual você tem critérios de Estado para decidir quais terras devem ou não devem ser feitas a reforma agrária, quais terras devem ou não devem ser consideradas partes de uma terra indígena, no qual isso é resolvido não pelo desejo ou pelo rompante violento de um grupo organizado no local, e sim pelo Estado. Olha, os indígenas, o MST, o outro grupo de reforma agrária que opera aqui em São Paulo, que a gente discutiu outro dia, eles sabem muito bem que no governo Lula eles têm interlocução.
Só que eles também sabem que se eles ficarem parados e não fazerem nada, eles serão relegados e nada acontecerá de bom para eles. Portanto, eles estão testando as águas. É uma série de grupos fazendo invasões. E se eles forem bem-sucedidos, se eles sentirem que eles saíram ganhando nessa história de fazer invasões, ocupar para ver o que acontece, pode ter certeza que virão mais no futuro. E se vierem mais no futuro, o Brasil sim paga essa conta, e será uma conta salgada. E não é só o Brasil, o próprio governo Lula acabará pagando uma conta salgada. Antes da gente seguir em frente, Raquel tem informação e Hélio vai arrematar, diga. Não, só para pontuar que o que está acontecendo são movimentos de pressão. Esses grupos estão pressionando o governo, que é um governo que tem um discurso pró-reforma agrária, etc., e está faltando dinheiro. Não tem dinheiro no orçamento do INCRA, estava até aqui recuperando os números, enfim, não tem dinheiro para colocar os indígenas. Então, existe uma pressão desses grupos, o governo não está conseguindo fazer a política, fica só no discurso. Agora existe uma discussão, até no caso do Suzano, em que o governo sugeriu que as empresas façam doações de terra e abatam dívidas. Talvez seja um caminho, algumas empresas estão falando que pode ser uma possibilidade, mas o que está acontecendo esses grupos, diante de um governo que simpatiza com as bandeiras que eles defendem, estão usando um instrumento ilegal de invasão de terra para fazer pressão para que o governo libere recursos para que possam ser feitas as desapropriações. É isso. Hélio, o feitiço está virando contra o feiticeiro? Quer dizer, no governo Lula, você tem invasões que geram constrangimento para o governo, que no fundo sempre apoiou alguns movimentos ligados a esses atos e foi complacente nos momentos em que incorreram em atos criminosos. Como é que fica agora? Olha, parece que o feitiço e o feiticeiro são basicamente a mesma coisa, porque até agora o Lula não condenou as invasões de terra. Felipe, eu queria chamar a atenção para a segunda parte do discurso do Zeca do PT, que eu acho que ele fez ali uma denúncia, né, que se for verdade a gente tem que averiguar. Ele diz que tem gente pegando aí indígenas, colocando em ônibus, derramando em propriedade, fechando em portão e deixando os caras lá, os índios lá. Né? Então isso é muito sério. Parece que não é nem o MST, nem a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade do José Rainha, que a gente falou aqui na semana passada, já é outro tipo de iniciativa. Quem está fazendo isso, afinal? Pegando os índios e jogando dentro de propriedade de terceiro e fechando a porteira. Eu acho que isso aí é algo que está passando batido aqui na discussão. Não aqui, eu digo, na discussão geral, a gente está focando só na invasão, mas quem está fazendo isso com os índios? Porque eu estou presumindo que o Zeca do PT esteja falando a verdade, que não sejam os índios que estão indo lá de livre e espontânea vontade e fazendo a invasão. Pelo que ele disse, tem gente derramando esses índios lá dentro dessa propriedade. Então, como é que é isso? A gente tem que investigar isso e o Lula tem que separar aí o feitiço e o feiticeiro aí desses seus amigos, porque se ele não fala nada, cada dia que passa fica pior para ele. Ele então é conivente, ele é cúmplice dessas invasões, desses atos como esse de hoje?